pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conhecer mais sobre esse carinha, o gesso. E roda a vinheta! Muito obrigado. Isso foi gratificante. Bem, pessoal, antes da gente já ir para aquela parte que a gente coloca o gesso e faz todo aquele paranoê legal, vamos explicar mais sobre o gesso. Então vamos lá. O gesso, também conhecido como gipsita desidratada, é um aglomerante aéreo, ou seja, ele endurece com a reação do CO2. Bem, ele foi descoberto há 4.500 anos atrás, no Egito, como quase qualquer coisa que a gente for estudar vai vir do Egito. Bem, a fórmula química que a gente descreve ele é CaSO4. Ca é o cálcio e SO é o sulfato. Bem, esses dois eles não ficam juntos porque eles assim gostam do outro só por, olha, eu quero ficar junto com você. Eles ficam juntos porque o cálcio tem 2 elétrons a menos, ou seja, ele está pedindo elétrons para alguém. Mas já o sulfato, ele tem 2 a mais, então ele está querendo dar para alguém. Então quando os dois se encontram, eles acabam se juntando. Por quê? Porque um tem o que o outro quer. Então, eles ficam uma molécula mais estabilizada do que eles eram sozinhos. Agora que a gente já explicou melhor sobre o gesso, vamos lá para a parte mais prática. Então, a gente está usando aqui um gesso de secagem rápida. Já vou logo avisando, não foi a gente que fez isso aqui. Isso aqui eu comprei lá nos Estados Unidos por $4. Bem, não sei quanto vai estar hoje, mas se vocês quiserem olhar melhor para comprarem aí, é só darem uma olhada. Bem, vamos então para o resto aqui das coisas. Nós temos as formas de molde para formar os dinossauros. Nós temos também uma balança aqui. A balança não veio junto com o kit, ia ser um pouquinho mais cara se viesse, mas a gente vai usar para medir a quantidade de material. Vocês podem fazer em casa, por mais que vocês não comprem um kit, pois vocês podem fazer qualquer forma de molde, vocês podem usar. Eu vou estar usando umas proporções para encher isso aqui, mas vocês podem subir mais ou menos igualmente as proporções aí de água e de gesso para a quantidade do espaço que vocês quiserem. Bem, então vamos lá. A gente vai estar usando um recipiente à parte e um recipiente que veio para adicionar a água e o gesso. Primeiro passo que a gente vai fazer, vamos afastar as coisas aqui, né? Deixar o ambiente organizado. Nós vamos pegar nossa balança e o nosso primeiro potinho. O que nós vamos fazer com esse potinho? Nós vamos colocar... Não vamos colocar não. A gente vai ligar a balança. A balança ligada, nós vamos colocar 70 gramas de gesso. Mas, como a gente não vai colocar o gesso direto aqui, nós vamos colocar esse pote. Só que ele vai acrescentar algumas gramas. Por exemplo, esse pote aqui pesa 23 gramas. Para a gente não ter que chegar e calcular depois, subtrair para descobrir a quantidade de gesso, que daria muito trabalho, nós vamos apertar um botão chamado Tara e ele vai meio que tipo zerar a balança. Mas observa uma coisa, quando eu tiro, ele dá negativo 23 ou um negativo que estava antes. Porque ele é como se ele começasse a fazer a diferença entre o potinho, como se ele não valesse mais nada. Então é como se a gente colocasse o gesso em nada, mas em puro aqui. Então a gente vai colocar 70 gramas de gesso. Então agora a gente vai colocar aqui até dar 70 gramas ou 24 onças fluidas. 71. 70. Stonks. Beleza. Então vamos lá. Temos 70 gramas de gesso aqui. Então aqui tem uma linha que me diz o quanto que eu tenho que colocar com 70 gramas de água. Como eu não sei exatamente os mLs e como, graças a Deus, a medida em quilos e gramas
feitas baseadas em litros de água, e ele pede água, não outro fluido, senão teria que achar a proporção de água para fluido em gramas. A quantidade de gramas que der de água vai ser a quantidade de gramas que vai ter aqui. Transferi o que estava aqui para cá, para esse potinho aqui, para a gente ter as nossas medidas de água. Então, para me poupar a ida ao banheiro ou a pia mais próxima, a produção já trouxe pra gente um copinho de água. Salva de palmas a ela. Vamos lá, vamos colocar a quantidade. 52 gramas de água para 70 gramas de gesso. Então, achamos a proporção, 52 ml. 52 ml de água para 70 gramas de gesso. Então, se você quiser fazer em casa, basta aumentar as proporções aí da forma que você quiser para ajustar o seu recipiente. Mas outra coisa que é muito legal do gesso é que quando ele está secando, acontece que ele esquenta. Então acontece uma reação exotérmica. Então, enquanto a gente estiver aqui usando nosso aparelho, que eu vou explicar para vocês agora, nós vamos medir com o termômetro no início a temperatura do gesso assim que a gente colocar a água, e depois vamos medir novamente para ver quantos graus foram a mais nessa reação exotérmica. A gente está aqui com o nosso equipamento, não equipamento de tortura, é um equipamento para dar a vida ao nosso dinossauro. Porque nós temos aqui duas partes do molde, e o que nós vamos fazer é juntar essas partes aqui, assim, e fechar essas alças para poder prender e a gente injetar o gesso por essa abertura que tem aqui. Então vou apertar mais um pouquinho. Aqui, entrou. Então agora, quando a gente girar aqui, o problema é que ele tá com a tampa aqui, mas ele vai girar em todas as direções para espalhar o gesso. Então a gente vai fazer o quê? Nesse potinho aqui, já vamos separar o termômetro. Nesse potinho aqui, nós vamos misturar o gesso com a água. Então a gente vai adicionar o gesso em 3, 2, 1. Pronto, diluído um pouquinho. Temperatura 23,3 graus, temperatura da água mais ou menos. Então a gente vai misturar aqui um pouquinho, porque ele vai estar muito líquido por enquanto aqui. E aí aqui dentro pode dar um ruim de acabar ele escorrendo por aqui e tal. A gente não pode girar isso aqui em alta velocidade, porque senão ele pode acabar jorrando gesso para todo lado, criando espaços. Então vou pedir aí para um time-lapsezinho rápido, para a gente poder só misturar aqui e esperar a nossa mistureba aqui conseguir dar uma consistência melhor. Bem, pessoal, estamos aqui. Deixa eu virar para vocês, né? Conseguimos a jornada do gesso. Estamos aqui colocando agora ele para girar, para ocupar todos os espaços. Tem que colocar num ponto que ele não esteja muito duro, nem muito mole. É um ponto, assim, em que você começa a sentir uma resistência, assim, no braço. Pessoal, a gente está aqui, não tem mais nada que eu fazer por enquanto, para eu fazer aqui. Ele já secou, mas ele ainda não está no seu ápice, assim, de estar duro o suficiente para a gente desenformar. Nós vamos deixar ele aqui algumas horinhas, para ele secar bem, para a gente poder desenformar. Eu vou medir mais uma vez, porque ele esquenta de 1 em 1 grau a cada minuto, ou seja, 32,8 graus Celsius. Então, nós temos aqui uma reação exotérmica acontecendo. Ela deve chegar agora mais ou menos no seu pico aqui. Então, a gente vai deixar ele aqui algumas horas. E assim que terminar, a gente volta aqui com vocês.
pessoal, a gente tá aqui com o resultado final. Então, bora lá. Aqui, ó, nosso Dinosaur aqui, ele tá um pouquinho quebrado aqui, que na hora de desenformar ele acabou ficando um pouco, assim, com uma bolha de ar. E aí, quando a gente puxou, ele acabou quebrando. Mas não tem problema, porque dá pra entender. E aí, a gente tem aqui, ó, a gente pintou ele com um spray. Aqui embaixo, ele fica com umas raspinhas. E vocês podem fazer com qualquer tipo de molde. Isso aqui é só uma demonstração para vocês de como, mais ou menos, como ficaria o molde de gesso, ou alguma coisa assim. Ele fica denso, bem denso, mas vocês podem estar fazendo com qualquer molde. Se vocês pegarem um copo e jogarem gesso lá dentro, vocês vão fazer um molde de gesso de copo. Vocês podem fazer com qualquer formato que vocês quiserem. Podem criar os seus, podem pegar alguns de outras coisas, alguns moldes que tem uns brinquedos de plástico, que vocês jogam líquidozinho e tal. Vocês podem usar esses moldes. Vocês podem fazer o que vocês gostarem aí na casa de vocês com gesso. A gente usou 70 gramas de gesso para fazer um dinossauro desse tamanho. Mais a água que, sim, é fácil de conseguir, né? Antes da gente finalizar esse vídeo, eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês. Mas eu preciso que você deixe aquele seu like aqui embaixo. Já deixou? Tô esperando, hein? Beleza, então vamos lá mostrar essa surpresa. Então, gente, essa aqui é a surpresa. Um vulcão de gesso. Isso aqui deve pesar uns 2 quilos de gesso. Mais uns componentes aqui internos. Ele sim explode, ele já solta lava, essas coisas. A gente vai fazer um desse aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever para não perder essa oportunidade. Obrigado por assistir até esse ponto do vídeo e até a próxima. Por favor, segura isso. Então, pessoal,